Oi, pessoal. Bom dia. Na aula passada, a gente conversou um pouco sobre arquivos e a gente começou a aula falando sobre streams, que é um conceito, né? Streams são fluxos de dados, é um conceito muito genérico da computação e que a gente vai encontrar em diversas situações em que a gente tem comunicação, em que a gente tem entrada e saída no computador. Então, toda vez que a gente vai usar qualquer dispositivo de entrada e saída, streams vão ser formadas entre o programa que a gente está rodando, né, o nosso processo, e uma origem de dados ou uma fonte de dados. Então, a gente tem streams de entrada e a gente tem streams de saída. A gente sempre olha do ponto de vista do nosso programa. Então, quando a gente quer que dados partam de uma origem para entrar no nosso programa, a gente tem um stream de entrada. No nosso caso, como a gente está vendo o assunto de arquivos, a gente vai ter como origem desse fluxo de dados um arquivo, em que a gente vai ter que dizer qual é o nome desse arquivo, um stream é formada. E os dados fluem do arquivo para o nosso programa, né? E aí no nosso programa eles vão ser armazenados em alguma variável. Da mesma forma, a gente vai ter streams de saída, em que os dados partem do nosso programa para algum destino, que no nosso caso vai ser algum arquivo. Então, esses dados que partem do nosso programa, eles saem do nosso programa, né? Por isso que é um stream de saída, quando a gente grava esses dados em algum arquivo, para que esses dados possam persistir além da execução daquele programa. Porque a gente sabe que o programa vai executar e os dados que estão sendo gerados ali dentro daquele programa, né, que estão guardados nas variáveis, eles vão ficar na memória principal. Mas quando o programa encerrar, se a gente não gravar em arquivo, a gente vai perder aquelas informações. Então, a gente viu na aula passada que o tipo de dado que passa aqui, né, se a gente começar a pensar no nível de abstração maior, a gente pode salvar bytes, a gente pode salvar caracteres, salvar ou recuperar, né, de um arquivo, bytes ou caracteres, ou tipos primitivos como inteiros, double, também strings. E hoje, na aula de hoje, a gente vai conversar sobre fluxos de dados, né, de entrada e saída, em que ou a origem ou o destino vai ser um arquivo e a gente quer salvar ali, naquele arquivo, a gente quer salvar objetos, tá? Então, a gente precisa salvar os objetos e a gente depois vai recuperar os objetos. Então, quando a gente faz um write, por exemplo, né, a gente cria um stream e a gente faz um write, o que a gente está salvando vai ser um objeto inteiro, tá? A gente vai ver um exemplo aqui em que a gente tem uma classe, que é a classe contato. Deixa eu mostrar ela para vocês, uma classe bem simples, que é a classe contato. E essa classe contato, ela vai ter um nome, que é do tipo string, um celular e a data de aniversário. Só isso, uma classe básica de um repositório mesmo. E aí depois a gente vai ter uma lista de contatos, em que a gente vai ter uma lista, ó, do tipo contato. E aí, aqui essa lista de contatos, ela permite que contatos sejam adicionados a essa lista, mas ela também traz funcionalidades de permitir que a gente salve essa lista de contatos em um determinado arquivo, tá? Tanto que a gente salve o objeto, que é esse método aqui, a gente vai ver depois com calma, como também permite que a gente salve a lista de contatos em formato de string, em formato de TXT, tá? Que a gente já vai usar outro tipo de fluxo, que a gente vai fazer uma bufferização e salvar linha por linha nesse arquivo TXT. A gente vai ver isso com calma. Para que a gente consiga salvar objetos em arquivos, a gente vai precisar da ajuda de uma interface. Cadê a classe contato? A gente vai precisar da ajuda de uma interface, que a gente chama uma interface de tagging, tá? Vocês vejam que eu coloquei aqui, ó, com a classe contato, implements, serializable. Essa interface aqui, que é uma interface do Java, é uma interface de tagging. Quando a gente faz uma classe, implementar essa interface, é como se a gente estivesse dizendo que a gente quer ser capaz de permitir que um objeto dessa classe se transforme em uma tira de bits, um string de bits, e seja salvo no arquivo. É isso que a gente está dizendo.
A gente não precisa implementar nenhum método quando a gente diz que vai implementar a interface serializable. Por isso que a gente diz que é uma interface de tagging. A gente não tem que implementar nada. A única coisa que a gente tem que fazer é declarar um número serial, que vai identificar a versão do objeto que a gente salvou. Então, vamos supor que eu estou usando esse software de contato, é uma agenda para guardar os meus contatos. Cada vez que eu uso, eu adiciono mais contatos e antes de sair, aquele método lá da lista de contatos, né, de salvar a lista de contatos é chamado e todos os objetos de contato que eu criei ao longo do uso dessa aplicação vão sendo salvos em um arquivo. Quando eu vou usar a aplicação de novo, esse arquivo com esses objetos de contato vão ser lidos. Esses objetos do tipo contato, esse arquivo vai ser lido. A lista de contatos vai ser restaurada tal qual ela estava na última vez que eu usei aquela aplicação. Então, a gente nunca vai perder um contato porque a gente fechou a aplicação. Porque antes de fechar, a gente vai salvar os objetos do tipo contato. Na verdade, a gente vai salvar a lista de contatos. Por isso que a gente fez a lista de contatos também implementar serializable, tá? A gente vai salvar essa lista, tá aqui, a versão aqui. A gente vai salvar num arquivo e toda vez que a gente for reiniciar esse software da agenda, a gente vai recuperar esse arquivo e jogar aqui na nossa lista de contatos. Em vez de sempre criar uma lista de contatos nova, a gente vai, na verdade, ler desse arquivo a lista de contatos e usar essa lista de contatos, né? Que é um objeto no final das contas. Como aqui a gente está salvando uma lista, a gente não precisa se preocupar em fazer um for e salvar elemento por elemento da lista. A gente diz que a lista implementa o serializable e a gente só vai fazer um write no tipo de stream específica que é capaz de... É um stream de saída em que objetos passam nela. Então, todos os contatos que estiverem nessa lista vão ser salvos automaticamente, tá certo? Então, assim, eu queria só falar dessa interface serializable por enquanto. Eu espero que esteja claro que para a gente salvar objetos, tá? A classe que determina o tipo dos objetos que a gente quer salvar, ela tem que implementar essa interface. Isso é importante porque cada vez que a gente faz a leitura de um objeto salvo dessa forma, essa versão vai ser lida. Então, se a classe mudar de uma forma que a gente tem agora tipos incompatíveis, então essa serialização vai ter que ser reiniciada de alguma forma, tá? Existem outras formas de fazer isso, mas aí a gente não vai ver nessa aula de hoje. Essa aula de hoje a gente vai ver essa forma mais simples, em que a gente usa a interface serializable, tá? Mas isso aqui é só pra gente marcar que objetos desse tipo podem ser serializados, ou seja, eles podem ser transformados numa tira de bits para que seja salvo em um arquivo, tá certo? Depois a gente vai precisar ter métodos que vão abrir, né, vão criar essas streams específicas por onde vão passar os objetos para serem salvos ou recuperados, né? Então, como a gente viu na aula passada, Java oferta várias classes, né, que a gente pode usar, e os nomezinhos das classes ajudam a gente a identificar qual é o tipo de stream que a gente quer, tá? Então, se a gente quer salvar objetos, então a gente vai procurar por uma... Se a gente quer salvar objetos, a gente vai procurar uma classe que tenha a palavra object, tá certo? Então, a gente vai ver aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui nesse outro, que eu acho que fica mais bonitinho de ver. Todo esse código que tá ali, eu vou salvar daqui a pouco no repositório, para vocês poderem rodar mais rápido, tá? Acho que vai ser mais fácil no IntelliJ mesmo. Deixa eu aumentar aqui. Não sei se já tá bom de ver. Acho que tá melhor já.
Espero que dê para ver. A gente está vendo aqui a classe lista de contatos. E nessa classe lista de contatos, a gente tem um objeto do tipo list. A gente tem um atributo, né, que é do tipo list, que vai guardar objetos do tipo contato. Tanto a lista de contatos quanto a classe contato, elas vão implementar a interface serializable, tá? Aqui na lista de contatos, a gente acrescentou, além do método de adicionar contato, né? Claro que poderia ter outros métodos aqui, remover contato, editar contato e tudo mais, aqui é só porque é um exemplo simples para a gente entender. Além de adicionar contato, e também além de ordenar contatos pelo nome, tá? Porque lá em contato o compacto é pelo nome. Além desses métodos, a gente tem mais um método aqui, que é o salva lista de contatos. Esse salva lista de contatos vai salvar essa lista de contatos em um arquivo que a gente vai receber o nome. Geralmente, quando a gente salva objetos em um arquivo, a gente vai colocar um nome nesse arquivo, alguma coisa .ser, de serializado, né? Então, a gente vai salvar aqui, por exemplo, contatos.ser, lista de contatos.ser, alguma coisa desse tipo, tá? Quando a gente vai fazer um stream de objetos, né, de saída, então a gente vai usar a palavrinha reservada object, porque por ali vão passar objetos. Além disso, a gente vai usar a palavra output, porque a gente quer uma stream de saída, a gente quer que saia do programa da gente para ser salvo no arquivo. E aí a gente vai usar esse stream chamada object output stream. E aí a gente vai criar esse stream, né, da forma como a gente já falou na aula passada, parece uma brincadeirinha para criar uma stream de saída, por onde passam objetos, ela é criada a partir de uma stream de saída de um arquivo, porque a gente quer que o destino seja um arquivo. Então, a gente passa essa stream aqui como se a gente estivesse montando aí essa stream a partir dessas duas, né? A gente cria um stream por onde passam bytes para um arquivo, mas a gente vai fazer uma certa manipulação nos dados para que de fato sejam salvos objetos. Por isso que a gente colocou a palavrinha object aqui. E a única coisa que a gente precisa fazer, na verdade, é chamar um método writeObject, que é um método ofertado por essa classe. E aí aqui a gente pode passar qualquer objeto que a gente quiser. Nesse caso aqui, a gente está passando a própria lista de contatos que a gente quer salvar. Por isso que a gente está passando o objeto diz, porque a gente vai ter um programa em que a gente vai ter um objeto que foi criado, que é do tipo lista de contatos, e a gente vai rodar esse método aqui, salva lista de contatos, nesse objeto. Por isso que a gente está passando ele próprio para ser salvo. Quando a gente faz isso, todos os contatos que já foram adicionados nessa lista vão ser salvos automaticamente nesse arquivo que a gente passar o nome aqui, tá? E para a gente recuperar isso, aqui na própria classe a gente adicionou um outro método que retorna um objeto do tipo lista de contatos e que se chama recupera lista de contatos. E aí, nesse método aqui, a gente vai passar o mesmo nome de arquivo, né, que a gente salvou. E aqui nesse método, a gente vai criar uma stream parecida com a que a gente criou antes, mas agora é uma stream de leitura. Por isso que a gente vai fazer, que é um stream de entrada, object, input, né, de entrada, stream. E a gente vai construir essa stream com base em um stream cuja origem dos dados vai ser um arquivo, por isso que a gente coloca um stream dentro da outra aqui com o nome do arquivo específico. Quando a gente faz isso, a gente vai poder chamar o método readObject dessa classe, Object Input Stream. Esse método readObject, né, como isso é uma classe ofertada por Java, é uma classe genérica, né, para qualquer programador que quer salvar qualquer tipo de objeto vai usar o mesmo readObject. Então, cabe ao programador fazer o casting, né, do tipo de objeto específico que está sendo lido. Então, nesse caso aqui, a gente salvou um arquivo, um objeto que é do tipo lista de contatos. A gente passou o this, a gente salvou um objeto do tipo lista de contatos.
Então, aqui a gente vai fazer o casting de object, porque esse método vai retornar um object, tá? Ó, ele retorna um object, porque, claro, Java não vai saber qual é o tipo específico que a gente está salvando. Cabe ao programador fazer o casting para o tipo específico de objeto que foi salvo ali naquele arquivo. Então, aqui está o casting, né? De object para o tipo específico. Isso aqui não vai dar erro, porque a gente sabe que a gente salvou um objeto do tipo lista de contatos. Mas, claro, se a gente salvou um objeto do tipo, de outro tipo, e aqui a gente, na hora de recuperar, a gente faz um casting para uma outra classe, claro que vai dar uma exceção. E aí, a gente vai jogar esse objeto que foi lido e que já foi transformado na lista de contatos para esse objeto aqui, que a gente criou, para essa variável aqui que a gente criou. A gente sempre fechar a string, né? É uma coisa que a gente falou na aula passada, que é sempre importante para evitar que o programa da gente tenha bugs por conta disso. E aí ele retorna essa lista de contatos, tá? Então, se a gente tiver num programa, acho que é aqui, ó, eu posso ter um programa que em vez de fazer um new da lista de contatos, né? Eu tenho um programa, porque aqui é só um exemplo, mas a gente pode ter um programa que... Deixa eu aumentar mais a fonte aqui, para melhorar a visibilidade. A gente pode ter um programa, né, que vai ser esse programa que vai executar essa agenda da gente, em que o usuário pode adicionar contatos nesse programa. O usuário poderia, né, se tivesse completo, poderia adicionar, remover, editar contatos, e quando ele fecha, ou de tempos em tempos, esses contatos são salvos em algum lugar. E quando esse programa vai ser reaberto, né, para que, em vez de você criar uma nova lista de contatos, fazer um new de lista de contatos, que isso aí geraria uma agenda zerada, né, sem nenhum contato. Em vez disso, a gente vai usar aquele próprio método recupera a lista de contatos. Sim, esse método para recuperar a lista de contatos é um método da classe, mas que ele fica sendo estático, porque eu vou chamar esse método, mas eu não vou chamar num objeto específico, e na verdade eu quero recuperar esse objeto para poder usar, né? Então esse método pode ser um método estático, para que a gente chame a partir do nome da classe, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está chamando lista de contatos. A gente está chamando aqui o lista de contatos, o método recupera a lista de contatos, que é aquele método que a gente acabou de ver, né? Que ele cria um stream de entrada para que a gente consiga ler do arquivo onde a gente salvou a lista de contatos, e ele retorna esse objeto que ele leu do arquivo. E aí, a partir daí, a gente pode executar o programa usando aquele objeto que foi salvo, né, na última vez que o programa rodou. Eu acho que essa aula é muito importante para vocês nesse contexto em que a gente está do projeto, porque vocês estão fazendo um projeto para automatizar os pedidos de um quiosque, né? E aí, se esse software for fechado no meio do uso, por exemplo, né? Cada vez que o usuário pedir para fechar o software, por exemplo, em vez de encerrar, de perder a lista de pedidos, né? A gente pode ter métodos que salvam em arquivo a lista de pedidos, e quando esse software vai rodar novamente, a gente recupera do arquivo toda a lista de pedidos que estava lá sem estar concluída. Então, é basicamente a interface serializable que a gente precisa entender, vocês precisam que o pedido implemente serializable, que a lista, o gerente de pedidos implemente serializable, ou seja lá qual nome vocês estão chamando, e que lá no gerente de pedido, que exista um método para recuperar a lista de pedidos completa, né? Tanto para salvar quanto para recuperar a lista de pedidos completa, para que a gente tenha essa funcionalidade de não perder os dados. Desculpa. Essa funcionalidade de não perder os dados entre um uso e outro da aplicação, tá certo? Então, agora que a gente está com toda a nossa lista, né,
todo o nosso código correto, né? A gente tem contato que implementa serializable, a gente tem a lista de contatos que implementa serializable, a lista de contatos que tem um método que salva em arquivo o objeto, essa lista aqui, esse objeto do tipo list de contato, e a gente tem um método também estático que recupera essa lista de contato, né, esse objeto desse arquivo específico. Então, aqui, a partir de agora, a gente vai usar isso só para vocês verem isso funcionando. Então, a gente tem um main, deixa eu achar onde é que está o main. Não está aqui. Aqui, ó, adiciona e salva contatos. É só um main que cria um objeto, né, do tipo lista de contatos. E aí ele vai adicionar vários contatos aqui na lista de contatos, vai ordenar essa lista e depois vai pedir para salvar essa lista de contatos no arquivo contatos.sr. Em seguida, ele vai adicionar mais um contato, ordena a lista, salva novamente, ele salva também os contatos em txt, que também era um método que tinha lá, e depois vocês podem ver lá no repositório todo esse código, tá certo? E aí a gente vai rodar isso para que esses contatos sejam criados e esse arquivo seja gerado. O arquivo gerado, que é esse contatos.sr, ele é um arquivo que a gente não vai conseguir ler, tá? Porque ele é um arquivo binário. Só quando a gente escreve arquivos de texto é que a gente vai conseguir ler. Aqui só o computador que vai conseguir ler. E é normal isso. Em outro momento, a gente pode, quando a gente vai reiniciar o software da agenda, em vez de a gente fazer um new, é porque aqui está em outro programa, só para ficar mais simples para vocês, né? Já que a gente não tem um software mesmo da agenda. Mas se a gente tivesse, imagine que você tem uma interface mesmo dessa agenda que o usuário pode usar de forma simples de usar, que pode adicionar contato, remover contato, editar contato, e aí essa lista de contatos vai ser salva dessa forma, como foi aqui, um arquivo desse, por exemplo. E quando o programa vai rodar novamente, em vez de fazer o new da lista de contatos, o que ele vai fazer é chamar o recupera lista de contatos, né, para poder voltar ao uso do software sem que o usuário perca os contatos que já foram adicionados na agenda, tá? Então, quando a gente faz isso, ele recupera a lista de contatos. Aqui eu pedi para imprimir só para vocês verem, né? A gente está recuperando, jogando no objeto cópia dos contatos, e aqui eu estou mandando imprimir quais são os contatos que estavam lá, e estavam todos os contatos que a gente tinha pedido, que a gente tinha adicionado lá naquele programa anterior, tá certo? Todos esses exemplos vão estar no diretório do GitHub, lá no repositório do GitHub, que eu coloco aqui embaixo o link na descrição do vídeo.